Bom, fala pessoal. Bom, a ideia aqui é explicar um pouquinho como é que é o nosso dia a dia em relação à anestesiologia. Bom, existem alguns tipos de anestesia. Seja a sedação, aquela que você dorme, mas dorme de verdade, de tirar um cochilo, de sonhar, e de às vezes ter memória do cirurgião comentar alguma coisa, do anestesiologista falar durante o procedimento sobre algo. E vem aquela pergunta clássica de: mas doutor, eu acordei durante a anestesia? Pode acontecer isso? Pode durante a sedação. Ou durante uma raquianestesia com sedação também. A sedação é nada mais do que medicações que nós fazemos para você perder um pouquinho a consciência. Você fica sem consciência, mas podendo mexer, por exemplo, podendo ter alguma memória, seja implícita, aquela memória que você tem pesadelos durante a anestesia que você fez daquela situação que você fez cirúrgica, ou seja explícita, aquela que você lembra exatamente o que o anestesiologista falou, ou o que o cirurgião comentou, ou o que a instrumentadora, ou o que a circulante comentou naquela ocasião. A grande diferença entre esse tipo de anestesia são algumas, e aqui eu vou citar de maneira bem informal para vocês. Vamos começar pela mais comum, o que nós mais fazemos no dia a dia, e talvez o que precisa de maior ensino para o anestesiologista. É a anestesia geral, aquela que você dorme profundamente. Eu falo dormir profundamente, mas não é um sono, tá? É muito além do sono. Você nem sonha durante o procedimento. O passo a passo de tudo, quando você chega no centro cirúrgico para operar, lembrar que é um ambiente completamente inóspito, ao qual está muito gelado, frio, você está de pijama cirúrgico, a maioria das vezes sem roupa de baixo, sem calcinha, sem cueca, super exposto. A gente fala com o bumbum de fora daquele pijama, então é um momento de maior exposição sua, de maior vulnerabilidade sua também. Por isso tem que ter um bom acolhimento. Chegando no centro cirúrgico, a maioria das vezes, você não vai ter um pré-anestésico, uma anestesia que foi feita previamente para você chegar com um soninho da sedação, que tem algo aí embutido, que é a amnésia. Então você não lembra nem que chegou no centro cirúrgico. Isso não é tão comum de ser feito, tá? Não é na maioria das equipes que isso é feito, mas em algumas sim, tá bom? E o passo a passo disso é exatamente esse. Você chegar no centro cirúrgico, a gente monitoriza você, bota eletros, esses eletrodos são colocados para avaliar o seu ritmo cardíaco, como é que está funcionando o coração em relação à parte elétrica dele. É colocado um aparelho de pressão para ver a sua pressão de maneira contínua no intraoperatório. Bota-se no seu dedinho algo que a gente aprendeu muito com o Covid, que foi o uso da oximetria. Essa oximetria de pulso é para ver como é que está a sua respiração e também avalia algumas questões relacionadas ao coração, mas nada muito formal para vocês agora, mas basicamente para ver como é que está a sua respiração. Com esses 3 monitores e algo que é feito ou na sua mão ou no seu braço, o catéter venoso de punção, que é de venóclise, é um teflon, que tem na pontinha dele, é uma agulha, que esse teflon que fica dentro de você, ó, é esse plástico teflon que fica dentro de você. Na maioria das vezes a gente faz um botão anestésico, com anestésico local, incomoda um tiquinho. Eu gosto de falar isso previamente porque arde quando se faz anestésico local. Alguns pacientes não sentem, a gente faz o máximo diluído possível para vocês não sentirem nenhum incômodo. E aí se funciona esse catéter, que é por onde vai ser feitas as medicações que você vai dormir, tá bom? Eu falo dormir, mas não é dormir. É um sono tão profundo que você nem sonha. A ideia da anestesia geral é englobar algumas coisas, dentre elas amnésia, você não pode lembrar de nada, do intraoperatório, tá? Imobilidade, você fica completamente imóvel, e aí eu vou gerar um ponto em relação a essa imobilidade, porque todos os músculos seus são paralisados, junto com o diafragma, que mantém a sua respiração. É o que faz uma pressão negativa no pulmão e faz com que você respire. Então, você para de respirar. Meu Deus, Gustavo, eu paro de respirar? Para de respirar. Para manter sua respiração, a gente pode usar algumas coisas. A primeira, e a mais segura, é a intubação orotraqueal. É um tubo que a gente coloca dentro da sua traqueia, com você inconsciente, para você manter sua respiração no intraoperatório de maneira controlada pelo anestesista. Outra coisa é a máscara laríngea, que é isso aqui. É o que fica dentro da sua boca, próximo à sua glote, que mantém a sua respiração também, de maneira menos invasiva. Quando se pensa em um, quando se pensa em outra, só se usa a máscara laríngea, seja essa ou seja essa aqui,
que é a Igel, que muda a conformação dela, não precisa desse balonete aqui para ser insuflado. Ela muda a conformidade dela, essa aqui, conforme a temperatura do paciente mais alta. A temperatura mais alta vai acomodando ela dentro da glote do paciente e o paciente vai respirando de maneira melhor. A escolha em relação à máscara laríngea ou ao tubo é o tempo cirúrgico, a questão da via aérea do paciente, se é uma via aérea difícil, se é uma via aérea fácil, isso tudo é uma decisão anestésica. Então, é difícil vocês decidirem sobre isso em relação a nós, tá bom? A anestesia geral engloba a imobilidade, que eu estava da segunda, a amnésia, e a gente controla outras coisas, dentre elas o teu sistema nervoso autônomo, aquela adrenalina do nervosismo, a gente controla isso, a gente controla tanto do nervosismo quanto da muita calma, a gente mantém você como se tivesse um sono. A ideia da anestesia é você passar por aquele procedimento como se nada tivesse acontecido, dormir e acordar como se nada tivesse acontecido. A anestesia geral, provavelmente, se você perguntar para os anestesiologistas, eles vão falar que é a anestesia mais segura, porque a gente tem uma veia puncionada no paciente, a gente tem um tubo dentro da traqueia que controla a ventilação, então a gente tem vocês mais na mão, tá bom? De maneira mais controlada. Tá. E a raquianestesia e a peridural? E aí eu botei um soro aqui para vocês terem uma comparação do que é cada uma dessas duas. Existem mitos, né, em relação a isso. Bom, Gustavo, vai entrar uma agulha imensa nas minhas costas, uma agulha desse tamanho nas minhas costas? Não, não é isso, tá bom? Quando se faz uma anestesia, seja bloqueio periférico, bloqueios para manter você sem sentir aquela área que está sendo operada, ou bloqueios no neuroeixo, que a gente fala raquianestesia ou peridural, a gente pensa em controle de analgesia, de dor principalmente. Vocês não conseguem, na maioria das vezes, mexer e não conseguem sentir o procedimento. A ideia é exatamente essa. A raquianestesia é feita nas costas, geralmente, mas não é feita nas costas em si. A raquianestesia é uma injeção de uma agulha que depende. Ela é grande porque ela tem que ser feita para pessoas grandes, com muita gordura, tecido adiposo na área das costas, como em pessoas magras que têm muito pouca gordura. Então ela tem que cobrir tudo. Não necessariamente a agulha vai entrar toda nas suas costas, tá bom? Então não tenham esse medo na cabeça. Entra-se com uma agulha nas costas, com vocês anestesiados, ou às vezes acordado, como acontece na cesariana. Você fica acordado, faz um botão anestésico na área da injeção, igual o botão que foi feito na punção do catéter periférico para fazer a anestesia venosa, e entra com essa agulha. Entra com essa agulha e passa por alguns espaços, alguns ligamentos nas costas, até passar de um ligamento chamado ligamento amarelo, ou ligamento amarelo. Quando passa ele, chega no espaço subaracnoide, que é onde é feita a raquianestesia, tá bom? E quando é feita a raquianestesia, acontece exatamente isso aqui, ó. A gente furou, chegou no espaço, e o que um anestesista vê, vocês não vão ver, mas ele vê, é pingar, ó. Esse aqui é o líquor, é o que sai na agulha. É o líquor. Essa é a raquianestesia. Existe um espaço espaço subaracnoide chamado espaço peridural. E aí a anestesia peridural. E aí o catéter que se coloca na peridural é exatamente nesse espaço, antes do espaço subaracnoide. Tá por aqui, assim. Quando a gente funciona essa área com uma agulha um pouquinho mais grossa do que a da raquianestesia, perde-se resistência. Essa perda da resistência é bem provável que a gente esteja no espaço peridural, e aí a gente passa um catéter ou faz uma injeção de anestésico ali. Essa é a anestesia peridural, tá bom? Tá, Gustavo, tem problemas esses tipos de anestesia? Tem, são invasivos, são nas costas. Existem problemas em relação a isso. O principal deles, que acontece mais em mulheres, pacientes jovens, que já tiveram, por exemplo, cefaleia pós-RAC, ou que foi feita uma punção difícil, que foi furado várias vezes esse mesmo espaço, sem sucesso, uma raquianestesia difícil, ou uma paciente gestante também. Isso tudo aumenta a chance de cefaleia pós-RAC. Cefaleia pós-RAC é quando a torneira está aberta, aqui, ó, pinga esse líquor o tempo todo, e perde esse líquor. Quando se perde esse líquor, faz uma atração no sistema nervoso central, dentro da cabeça do paciente, e faz uma cefaleia por essa hipotonia do líquor, por essa atração no sistema nervoso central, na cabeça. E o paciente sente uma pressão na cabeça, podendo ter outros sintomas, que se resolvem, na maioria das vezes, em 7 dias, tá bom?
tem uma ligação com a agulha que a gente funciona. Quanto mais fina a agulha, menor a chance de cefaleia POJAK. E também o tipo de agulha que é usado, a ponta de lápis ou uma agulha que é cortante. A ponta de lápis causa menos também cefaleia. Como é que se diferencia essa cefaleia, por exemplo, de uma enxaqueca, de uma cefaleia diferente, assim, em diagnóstico? Se diferencia que o paciente, quando fica em pé ou sentado, incomoda mais a dor de cabeça. Quando ele deita, a dor se resolve. Isso é bem comum. Logo depois de 24 horas da raquianestesia, se chama cefaleia POJAK, e se resolve em 7 dias, tá bom? Outro tipo de anestesia que é feita é a anestesia com bloqueio periférico e a sedação. Sedação é aquela que eu falei, que a gente faz sedativos que você mantém ainda um grau de despertar, mas sem memória. Eu sempre falo que a sedação é parecida com aquela bebida alcoólica que a gente bebe demais, faz um bando de besteira e no dia seguinte não lembra do que fez. Basicamente, essa é a sedação. A gente pode fazer um bloqueio periférico, guiado por isso aqui, ó. Ultrassom. O ultrassom mudou algumas condutas durante a anestesia e mudou completamente a conduta relacionada ao bloqueio periférico. A gente faz bloqueios que a gente consegue anestesiar a mão, o antebraço, o braço, seletivamente, sem precisar fazer uma anestesia com bastante medicação. A gente pode fazer menos droga e o paciente ficar bem mais confortável, tá bom? A mesma coisa acontece nos membros inferiores. A gente consegue fazer bloqueios no membro inferior, que faz com que o paciente fique confortável e não sinta nenhum incômodo. E seletivamente, seletivar uma perna da outra e por aí vai, graças ao bloqueio periférico usado com uma agulha. A gente é guiado com ultrassom, a agulha chega até perto do nervo perineural, injeta-se anestésico local ali e o paciente fica com aquela área anestesiada. Essa é a anestesia chamada bloqueio periférico, tá bom? Bom, basicamente eu falei aqui para vocês os tipos de anestesia. É uma delas que você vai ser submetido, é uma delas que você vai acabar passando, então é importante saber como é que funciona para vocês terem isso mais claro na cabeça, tá bom? Beijo, tchau, tchau.